O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A Lista Suja é um documento público divulgado semestralmente pelo Ministério do Trabalho e possui mais de 700 nomes. Mas para a gente entender melhor este documento, eu converso agora com o advogado trabalhista Tiago de Lima. Tiago, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. Hoje eu vou aqui falar um pouco sobre o trabalho escravo para vocês e vamos lá falar um pouco sobre essa lista suja, né? E essa semana vimos até que o próprio cantor Leonardo foi envolvido. Tiago, como alguém ele vai parar na lista suja? Como ela é formada? Vamos lá. O Ministério do Trabalho e Emprego, que é conhecido por MTE, ele faz a fiscalização, que são os auditores do trabalho, através de denúncias ou constatação, para saber se aquele ambiente de trabalho ele tem as condições análogas a de escravos ou, literalmente, se ali existe uma escravidão. Infelizmente, no Brasil hoje, podemos falar que isso é uma coisa que não é incomum de acontecer, porque vemos que essas produções de soja, essas grandes empresas, grandes plantações, inclusive aqui no Agreste Meridional, nós temos casos nesse sentido. Então hoje, para você ser incluído na lista, a partir do momento que o auditor do trabalho verifica que aqueles trabalhadores eles estão em condições análogas a de escravos, ele lhe aplica um auto de infração, você vai ter a sua ampla defesa, você vai apresentar a sua defesa. Se você for condenado, você pode mais uma vez apresentar um recurso e aí sim, quando ele é condenado nas duas instâncias, ele vai para a lista de trabalhadores que contrataram na linha de análoga de escravos, após a verificação do auditor do trabalho. E, Tiago, quais seriam essas condições que são consideradas análogas à escravidão? Veja, são trabalhos degradantes, são ambientes de trabalhos insalubres, são jornadas excessivas de trabalho, são condições que a pessoa nem água para trabalhar você tem. Nós tivemos agora um caso que repercutiu, que era uma fazenda a qual nem existia luz elétrica, simplesmente colocavam os trabalhadores sem água, sem luz elétrica, sem nada, simplesmente em trabalho com condições degradantes e jornadas excessivas. Logo verificou-se que aí sim tem os trabalhadores análogos à escravidão. E depois que o nome ele vai parar nessa lista suja, é possível removê-lo? Sim. Primeiro, vamos falar um pouco da penalidade. Se a empresa ela for condenada, ela paga simplesmente o valor de até 20 salários mínimos. Você pode fazer o acordo de pagar 20 salários mínimos por trabalhador para poder sair da lista, dessa famosa lista suja, porque obrigatoriamente você passará 2 anos na lista, constando lá, e se você fizer o acordo do famoso TAC, termo de ajustamento de conduta, você poderá pagar 20 salários mínimos para cada trabalhador e assim pode sair, podendo também ter uma outra penalidade de até 2% do faturamento da empresa com um total de 25 milhões de reais. E, Tiago, qual a importância de uma lista como essa? Veja, nós temos grandes avanços porque é o seguinte, a partir do momento que você entra na lista, você pode perder crédito, você pode perder toda e qualquer questão de licitações com o governo e assim a gente vai estar combatendo esses maus empregadores para que isso não aconteça aqui no Brasil, né? Porque infelizmente ainda nós temos que ver esse tipo de caso no Brasil. Então assim, a lista ela é extremamente importante para que uma grande empresa quando for investir aqui no Brasil e saber que aquela outra empresa ou aquele produto fornecido por aquela empresa são de empresas que têm trabalhadores análogos escravos, elas vão simplesmente não comprar aquela empresa e não vão dar renda para essas pessoas que só oferem o lucro e não olham os trabalhadores. Então ela é de suma importância para isso. E, Tiago, o que acontece com os empregadores cujo nome estão na lista e também com os trabalhadores dessas empresas, desses locais? Vamos lá. Como os empregadores, eles vão ficar na lista, tá? Até que se pague a multa e verificando que eles ainda têm o processo criminal, tá? Que vai de 2 a 10 anos a pena para eles. Então, assim, pode acontecer uma série de nuances referente a esse fato. Ou seja, eles vão responder não só administrativamente, como criminalmente, por tudo que fizeram. Já os trabalhadores, eles vão ser tirados daquela situação
para regredir ou para a sua cidade de origem ou para as suas famílias, e eles terão direito à indenização pelo tempo que eles trabalharam. Então, o Ministério Público do Trabalho ou o Ministério do Trabalho, eles vão agir com as penalidades para que esses maus empregadores, eles indenizem e paguem o que o trabalhador tem de direito a receber. Então, eles vão sair da condição análoga que eles estavam, voltar para suas residências ou para suas respectivas cidades e vão receber tudo que lhe é de direito. Perfeito, muito obrigada pela sua entrevista, Tiago. Obrigado, um bom dia a todos. No Moído do dia de hoje, nós conversamos com o advogado trabalhista Tiago de Lima, que explicou a lista suja, uma lista divulgada publicamente pelo Ministério do Trabalho que traz os nomes de empregadores que utilizam de trabalho análogo à escravidão. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.